Bienvenue dans votre chaîne Pemba TV, la chaîne que vous aimez tant. Chaîne où il y a quand même pour édifier bino, chaîne purement chrétienne, chaîne où il y a quand même pour informer bino, pour motiver bino de sous et qui font la bino et quitte les sous-soutés. Vraiment les lots nazanga mokote. Quand on yebi nga Antonella Nzao na serviteur servante na bino quand na lobango na servante na bino nazawa na pona kosala ke bino bozala bien car les lots mona na plateau na nazanga mokote naza toujours na collègue na ngai Anna azana ngai ye portugais belé alors ça une identité qui tout ça awa na kata Luanda nulle part ailleurs surtout na kata Palanka c'est pareil. Franchement, Olanda biso et qui bosa et bilan bosa pour s'abonner. Anna, les lotoyers pour le bela, toye pour ça le débat sur la diététique conjugale. Papa ndenga tei biso nyusu toyoki bato ba komi bato ba lobby mais lelo toye pour ça le débat nango. On a peuple de Dieu pour ça pour yoka biso ba comprendre pe biso pour ça contre yango. Contre, pour tout le belamo. Obrigada, Antonella. Olá, pessoal. Olá, povo de Deus. Olá a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pemba TV. Inscreva-te no nosso canal, siga-nos, envie mensagens, liga, dê sugestões. Hoje estamos aqui, como a Antonella já disse, não está sozinha, está comigo e eu estou com ela. Vamos debater um bocadinho o que tem a ver sobre a dietética conjugal. O que nós podemos comer, o que não podemos comer, o que os jovens de hoje têm comido, qual é a coisa, qual é o alimento que tem prejudicado os jovens, que faz bem à saúde dos jovens. Nós vamos debater um pouco no que tem a ver com isso, porque hoje, Antonella, nós vimos muita gente, principalmente jovens, tem se entregado, primeiramente não se alimenta bem. A sua alimentação já é fora do normal, do que é a verdadeira alimentação, a boa alimentação. Já não se alimenta bem e faz o uso de bebidas alcoólicas. Já imaginaste mesmo? Surtout on a vraiment la longue on met vraiment ta bien bien vraiment surtout wana ba jeune ya mikolo yo bozo mela trop ba masanga bania bozo mela trop alcool wana ezoko bebisa oh ba komutu ko ba moto za tout terme na me anini ba secret na be diabète to nini o ba te ke no bimasanga ba bozo mela eleki même na ba gazo za obisi to mela awa eleki kutu na sucre ya mwana mutu se peta diabète kutu ya makasi kutu koleka bino bozo yeba te ezoko détruire bino makasi. En tout cas ndenga ani ya otoloba oyeba aliment nini oyo kolia eloko nini oyo kolia oyo ko contribuer pona croissance na yo ndeti papa oya teki papa mama teka sur badini bangade de wana lobaki bangade de ba ai tout ça babilo kona pona ko aider yo mwana mobali o bakisa ba spermatozoïde aider aider o se soigner pona ba faiblesse sexuelle wana nyusto wana eza nini astuce au papa apesi biso ko utiliser pona eba ko sunga biso mais nga ona za contre ça yango ala za contre pona ba mikolo ba mbato ba kamba osala ba jeune ba commencer osala nga o na za contre ça yango eza sur bato oyo bazali ko ba fille o bazo ko permettre mibali na bango basani ba misa alia yo konzima ke ozana petite amie na yo bofandi est-ce que petite amie na atindi ba masanga bwana omela yo pe oza ko encourager a continuer com na masanga est-ce que ça pour yango no meu lado como jovem que eu sou não permitiria que o meu cônjuge, nesse caso assim, consumisse bebidas alcoólicas, porque é muito prejudicial para a saúde, muito mesmo, principalmente para aqueles que fazem o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, porque é muito prejudicial. Além de conter muito açúcar, causa diabetes, porque para a pessoa que consome gasosas, sumo, e para quem consome
bebidas alcoólicas, quem tem mais excesso de açúcar no corpo é a pessoa que consome bebidas alcoólicas. Porque na sua, onde fabricam, até os especialistas dizem isso, que a gasosa contém mais açúcar, a cerveja contém mais açúcar do que a gasosa. Então é mais prejudicial para a pessoa que consome bebidas alcoólicas, principalmente para vocês rapazes jovens. O consumo de bebidas alcoólicas causa fraqueza como homem. Você não consegue satisfazer a sua mulher, para ti casado, né? Não consegue satisfazer a tua mulher, causa fraqueza. Então há vários... Sim, Aninha, o ana pessoa me bali mususu mona mususu fo po azwa na érection soit po azala bien tant azala moi c'est na chambre, il faut ramener là-bas amena na alcool mona mususu pena ko sans alcool akoko sa ne eloko te osati mami na otozo message moko awa ya nani ya masuka awa tindeli ngai abisi ngai bimbali bango balinga komela basanga ko yamunde esala bango bien yango ko basala se senta à l'aise ko omela masanga mais ngai na kopeso pena réponse papa masanga eza bien te ya bien te pona yebi ki bimbali ebele na misa wa yango petit wana so loba ni petit wana aso lekana na o lekana te baba ndeko na nga mibali ndeko na nga mibali nga na kolinga te bozala détruit na kolinga te bozala ba problème na kati ba couple na bino nga na kozala na esengo soki ke bozo fanda bien na mwasi na yo eki makama bino soki nde bien eki bozala na problème te na kosala nga bien. Antonella, aquilo que você disse, tem homens, né, que se não beber não vai conseguir satisfazer a sua mulher. Isso eu acho que é temporário. Naquele momento, enquanto ainda tem algumas forças, consumindo bebida alcoólica, ele até pode, por alguns meses, anos, satisfazer a sua mulher. E depois, com o tempo, será que essa força ainda vai continuar? Será que esse álcool que ele consome para ter força? Ngana yipsa onke na lingi bino mingi na lingi teke erreur wana e continue kozala na ba couple na bino yo ozomona ke no tango ozo mena masanga ngo sikoyo oza bien et que o satisfaire et ça lo bien sikoyo à la longue et ko sala nini à la longue o ko sala exposé na ba maladi ebele mona okokali susu eloko kutu te moi si wana mona pe biso bala basi bien sûr que tokola qu'avant mais et quand matin moko boye tant mobile a satisfaire ngal souté na beauté no bana bien sûr mais na bana fanda kana ndako katiko na bana te bien sûr mobile bazana to fanda kana ndako na bana mais de bana nazo tricher na ngamo te que non na côté ici déjà na fongoli porte moko boye na kati ya ndako biso moko pito totika ba bloc wana tokota ba porte na bandako. Alors vous les garçons ba bien bosso yo ka biso ba jova mekolo yo pona makambo ya contester ate pour eyate il est grand temps maintenant. Bosala nini bo prendre ba précaution ba responsabilité na binobité. Alors ngana na saboy amoni ke ata meliango ele oni ba ksana. Não é só bebida alcoólica, não só bebida alcoólica, cigarro também. Prejudica muito, causa problemas respiratórios. Imagina para quem consome cigarro, consome, tem problemas respiratórios nos pulmões, não sei o que. Será que vai viver bem? Não só viver bem por ele mesmo, para sua família, para sua mulher. Esse problema respiratório, será que vai conseguir fazer movimentos, vai conseguir satisfazer a sua mulher, vai conseguir viver durante muito tempo com a sua família? É prejudicial, principalmente para nós jovens, e não só para todos. Tanto cigarro como bebidas alcoólicas é muito prejudicial, muito prejudicial em todas as áreas mesmo. Não prejudica só os pulmões, prejudica mesmo a nossa psique, mesmo o nosso psicológico, porque há quem diz de manhã até 12 horas se não fumar lembra, não vai se sentir bem. Olha essa kindoki. Olha essa kindoki. Se não fumar, não vai conseguir comer. O cigarro de manhã matar bicho, almoço, jantar. Antes de matar bicho, cigarro. Antes de fumar. Exato, bato mususu kudoko. Cigarro é como a brosse na ele. Alors que la tongo a brosse na ele a cigarro maman mais não brosse te bi obite ko eza brosse na eza dentifrice eza nyonso tout mais tellement muito so raisonner à niveau là vraiment franchement on ça na monde nini vraiment
naibite babeti moyo makambo omona mona ndeni osala monde nini oli ko utiliser soda na boss normal mais il y a place où on a utilisé cigare comme le puisque ba tomba menera mingi on a otala ba mine ba bébé ba mine beba ba soloma be ko mwasi akopusa na pembeni na yo ndenge nini apa soki mwasi na aboyine yo be oh fi wana kuto alekana amkolo be ba menera ba mine dianga ba on ba ka ba biloko ba kabuka ya ba mine ko alekana te yo ndemo mi bebisi mona ko ba solo ko mwasi akopusa na pembeni na yo ndenge nini tout ce truc là et se détruire vous avez une chaîne fouiller ba façon nini yango ya ba ko se comporter et loko nini ko sala yaka et loko ce qui pour moni moninga na so sala wala il faut sala te wandenge mon côté yendo surtout alors tabac ou c'est peut-être tabac tabaco ali não estraga só a saúde por dentro, o físico, aquela beleza, tá sabendo? Porque quem consome beleza, não tem beleza, fica mesmo desfigurado, fica feio, não tem como até mesmo você... Mwana mke azali na 20 de fait azo mena babiloko wana asala komi lokola mokolo moko boye mais à tout âge oh ça la 20 ans nada et c'est même c'est carrément même mon type de 50 ans on s'est après maintenant tu quand le coup on sentit que le monde aussi a collé déjà le cola bebida Antonella no que nós ouvimos lá no nosso pregador, no nosso conselheiro, no senhor que está sempre conosco todos os dias, será que da tua parte já estás a praticar, já mudaste a tua alimentação? Monsieur, j'espère parce que nous azota la biso parce que chaîne o eza arka pour nous éduquer. Nous avons éduquer bateau, nous avons formé bateau, nous avons conseillé bateau. Donc dit oyo, ils appellent pour na bateau oyo ça n'a pas problème. Ba problème ba so les problème oyo ba oyo pe ba so ko se maîtriser surtout makambo ça des sentiments charnels. Vraiment sentiments charnels ça tellement plus fort que et benda kabiso. De temps ils ont benda yo so ko résister bien résister au diable et il fuira loin de vous. Veut dire oui ba venir ni ko résister na diable. On c'est la tentation. Résister comme ça on se regarder, on la bien comme ça pe na katanda ko na on va peut répondre à la personne en tant que respecter pe ba norme musu biso ta base pe to la rappeler exposer na makambo to la ba tant on zo mina masanga wana. Sana mobile est-ce mobile arrive à sukoza koza amso mona ba kuma ja aberta la biloko musobo zo sala sala motema ko sala sala moto mingi okomi aberta o fungwami tant o fungwami na sekula mobile ko kana eloko nous soana et ça va risque et ça bien des trucs là tout ko sala ba sentiment pas mona to na komela mina biloko e sanga moto na makolo et ça bien te ani por enquanto você tá vendo vantagem e não sei que mais saiba fazer o proveito da sua vida, saiba fazer o proveito da sua saúde, do que você come, o que você come de manhã, o que você come de tarde, o que você come à noite, quais são as coisas que você pode comer, quais são as coisas que você não pode comer, quais são as coisas que você não pode consumir, bebidas alcoólicas não, cigarro não. Faça o consumo de bons alimentos, já como explicamos, né? Faça o consumo do leite, do ovo, do alho, do limão, faça o consumo da cola. Tudo isso é importante, principalmente os alimentos naturais. Já como foi esclarecido, eu também aprendi que nós não podemos fazer com o consumo de frangos, coisas congeladas, ficam muito tempo na arca, isso é prejudicial para a saúde, Antonella? É prejudicial. Vraiment, lelo, ezalaki kaka mpona tosala débat parce que nous, comme tous les jeunes, on se sent concernés de ces trucs. On se sent vraiment concerné. Yango omoni tosali débat oyo ngana collègue nanga ani ya lelo to yeba ko lakisa bino en tant que nous aussi comme jeunes bino pe ba jeune bozali o boza ko s'abonner ebele na kata chaîne oyo bo yeba un peu ya ko se contrôler bo tika biloko oyo so ma bino na ba problème parce que à la longue et comme akama be o to ko bona bandoki o noko na bisa bandoki o kingane wa sandoki tala kutu tapesa kimbongo alibala apesa okomo kiloganga la famille ya mwasi na pesa kimbongo alibala ti siko problème ko ne tika leki o yebite ke no cause wana sto esa yomoko o banda ko sala wana tilelo comme ko souffrir et ça makambo oyo banda ko sala siko okomo mona bandoki par ci par là po kanga bandoki te il est grand temps
maintenant oye ba ko se changer oye ba ko se contrôler alimentation na yo contrôler ba biloko oyo so sala wana tika ko landa bato na ba plaisir eza bien te vraiment nga conseil na part na ngai yango wana franchement lelo tozala kaka pona ko pesa bino toli ngai na ania et pona ko sala débat sur cette chose parce que thème wana est tellement bénéfique pour na biso numéro na biso eza kaka wana toujours bokoma bobenga biso parce que toza wana pona ko répondre à ba question na bino pona ko répondre à ba préoccupation na bino nyonso to oyo boko poser tout ça papa azala kana biso a ko répondre bino na ba préoccupation na bino ko esengi ça que non to même pas prière sur téléphone toko nini oyo toko papa ko sala ba prière si ça dit non papa on a boula na prière papa ko sala ba prière de délivrance toko sala na ni place siège biso ezali na siège biso na tozali tozo ya bato nyonso tout di wala pour sala ba émission o ba fête ba nini nyonso o nyonso sala ngo posa biso tozali atoka biso musika to kana palanka awa côté ya nani ya Jibomba ya fidèle toza pena na face ka ya Jibomba fidèle toza kaka wana chez biso za wana soko ye to ko yamba yo pe to ko sala oyo ezali bosenga na yo lelo ngai na suki wana j'espère que ani a osana le ba koloba. Inscreva-te no nosso canal Pimba TV. Liga, envia mensagem, mande sugestões. Queres participar do nosso programa? Venha, liga, deixa sua mensagem. Beijinhos, abraços para toda a família, para todos que acompanham esse canal Pimba TV. Sejam todos abençoados. Abraços para minha mamã que se encontra aí na França, a mamã Rosalina. Abraços para minha mamã, para minha mamã Clemência. Abraços para todos que acompanham essa emissão.